Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Olhos voltados de novo a Davi Alcolumbre, que segue segurando a data dessa sabatina. O presidente Jair Bolsonaro agora já começou a vocalizar o desconforto de uma forma mais clara. Há um grupo ali de senadores que, veja, estamos falando inclusive de senadores, Glória, que não necessariamente são aliados do presidente, não. O senador Alessandro Vieira, que é da CPI da pandemia, é um dos autores dessa ação que foi agora, que houve essa decisão de Lewandowski contrária, que não prosperou diante da decisão de Lewandowski. Que há outros senadores que entendem que o Senado tem de votar a indicação do presidente, que não pode ficar esse vácuo, essa espera, essa indefinição por tanto tempo. Agora, Davi Alcolumbre, por enquanto, não piscou. Tá batendo o pé, não concorda com a indicação que foi feita e ele não é o único. Ele acabou se tornando a face pública dessa ala do Senado Federal que entende que o presidente tem de rever sua posição. Por outro lado, essa decisão de Davi Alcolumbre de segurar, de esticar tanto essa corda, ela tem gerado um incômodo ali no Senado. A gente tem visto um movimento de uma ala que apoia André Mendonça, ala essa que inclui até oposição ao presidente Jair Bolsonaro, para que Alcolumbre marque sim essa sabatina. Há um movimento, inclusive, Carla, de alguns senadores para obstruir a pauta do plenário do Senado, ou seja, impedir que haja votações. O que a gente vai enxergar daqui por diante? A gente vai enxergar mais queda de braço. Não há cenário definido ainda, Carla. O presidente Jair Bolsonaro disse à CNN que Alcolumbre agia fora das 4 linhas da Constituição. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, entrou em campo para tentar um encontro entre Alcolumbre e o presidente Jair Bolsonaro, mas essa entrevista do presidente à CNN desagradou o senador, que até recuou ali um pouco. Agora tem apuração, chegando com Gustavo Uribe. Uribe, e aí, esse encontro sai ou não sai? Olha, o jogo virou, viu, Daniel? Ontem havia uma perspectiva de que Davi Alcolumbre não se reuniria com o presidente Jair Bolsonaro após a crítica feita ao nosso repórter Leandro Magalhães de que Davi Alcolumbre estaria jogando fora das 4 linhas da Constituição. Inclusive, Davi Alcolumbre publicou uma nota pública dizendo que não aceita ameaças. Mas Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, insistiu no encontro, admitiu, segundo interlocutores do Palácio do Planalto, que realmente cabia a Davi Alcolumbre se posicionar daquela maneira. Então, Davi Alcolumbre sinalizou ao Palácio do Planalto, essa é a apuração que nós temos, tanto de interlocutores de Davi Alcolumbre como de integrantes do Palácio do Planalto, de que ele está disposto a um encontro. A data ainda não foi marcada. É uma tentativa, então, de acabar com esta novela de que já faz 3 meses desde a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal e até agora, que não há ainda a marcação da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, chegou a dizer que haveria uma solução nesta semana. Então agora aguardamos se deste encontro sairá uma data para a sabatina de André Mendonça. Essa é apenas uma ideia de como anda o clima político no Brasil. Os interesses de diferentes grupos acabam respingando nos 3 poderes. E com isso, algumas tramas ganham contornos de novela. É o caso da indicação de André Mendonça para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado-geral da União foi o nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar deixado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. No dia seguinte à aposentadoria de Marco Aurélio, o presidente Bolsonaro oficializou a indicação de André Mendonça. Mas até agora, 3 meses depois, o processo de confirmação do nome dele no Senado não avançou. Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski negou um pedido para que o Supremo Tribunal Federal definisse um prazo para a realização da sabatina de André Mendonça no Senado. Lewandowski entendeu que a decisão sobre o assunto cabe exclusivamente ao Congresso. Com isso, cresceu a pressão sobre o senador Davi Alcolumbre. Ele é o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que tem o poder de marcar a sabatina de André Mendonça. Alcolumbre chegou a sinalizar que poderia segurar a sabatina até 2023, ou seja, depois das eleições. Mas aliados do governo têm procurado convencer o senador a ceder e marcar uma data.
Ainda não há uma data, mas há muito impasse político no meio de tudo isso. Então vamos conversar com ela, que sabe tudo de bastidor político, sabe o que está acontecendo lá em Brasília. E a gente trouxe ela aqui para o Item Mais, hoje nos estúdios, próxima, com distanciamento, mas aqui no estúdio comigo, Thaís Arbex. Que prazer te receber, nossa analista da CNN Brasil. Bem-vinda, Thaís. Carol, que prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigada pelo convite. Espero dar conta do recado e tentar traduzir o que está acontecendo em Brasília dessa vez. Thaís dá show diariamente na tela da CNN, então vai ser uma aula, com certeza, aqui no Item Mais. Thaís, para entender o início dessa confusão toda, por que tanta demora, Thaís? O que está acontecendo? Carol, a gente tem uma situação bastante atípica. No último dia 13, fizeram exatos 90 dias que André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Nunca antes a gente tinha tido uma espera tão longa como essa. E aí a gente precisa colocar vários elementos políticos. Conversei essa semana, tenho conversado bastante intensamente com aliados de Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, responsável por marcar essa data, e também com as pessoas próximas a André Mendonça. Do lado de Davi Alcolumbre, o que a gente consegue ouvir, Carol? Eu tenho tentado decifrar exatamente por que essa demora, responder a sua pergunta exatamente. E o que eles dizem? Dizem que quando começou essa história lá atrás, ninguém imaginava que chegaria a 3 meses e que vários elementos foram sendo colocados ao longo desse período. A gente tem uma relação que vem se desgastando de Davi Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro. Isso é importante a gente colocar numa caixinha. E lá atrás, a gente precisa lembrar que Davi Alcolumbre também quis segurar essa sabatina por conta dos ataques que o presidente vinha fazendo ao Supremo Tribunal Federal. Mais especificamente, naquele momento em que o presidente decide pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo, esse momento é determinante para ele segurar ainda mais. O que acontece hoje na prática, e eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas com as quais eu converso, é que a cada dia surge um fato novo para que Davi Alcolumbre consiga segurar essa sabatina. A gente tem também o elemento que André Mendonça não é uma pessoa da política, nunca foi uma pessoa desse círculo político, é um advogado da União de Carreira, que construiu a sua carreira dentro da AGU, então nunca teve uma relação próxima com a política, diferentemente de Augusto Aras, por exemplo, que foi forjado na política, mas a gente tem elementos novos surgindo a cada dia. Em algum momento é porque Davi Alcolumbre não controla mais as emendas. Em algum momento é porque as promessas que o Palácio do Planalto fez a ele no passado não foram cumpridas. Em algum momento é porque o presidente tem intensificado seus ataques ao Supremo Tribunal Federal. E lá, ninguém quer um ministro que venha corroborar o que o presidente pensa. Então, hoje, a gente tem várias caixinhas para isso. E mais recentemente, Davi Alcolumbre conseguiu segurar essa sabatina a partir do momento que 2 senadores vão ao Supremo Tribunal Federal questionar a demora. Ele ganhou um argumento ali, estava sub júdice, eu não podia me mexer. E a partir da decisão do ministro Ricardo Lewandowski de, opa, isso não é comigo, isso é questão interna do Senado, Davi Alcolumbre, na verdade, ganhou o salvo-conduto para conduzir a CCJ à maneira que ele achar conveniente. Então, se eu pudesse resumir, seria esse o contexto. Não tem uma questão específica, são várias, que a cada momento mudam e variam conforme a situação política. Thaís, você trouxe vários aspectos que colocam o nome de André Mendonça uma dúvida ainda maior. Já é ventilada a possibilidade de, mesmo que essa sabatina seja marcada o mais breve possível, o nome dele não avance? Carol, agora tentando colocar um pouco a bola no chão, sem paixões de nenhum dos lados. O que a gente vê? Davi Alcolumbre sempre diz que ele tem votos para derrotar André Mendonça. E aí, quando a gente olha que ele ainda não pautou, talvez isso não seja tão real, porque se de fato ele tivesse segurança dessa derrota, ele já teria pautado e derrotado, seria muito mais fácil. O problema é que tanto ele quanto o outro lado acreditam ter os votos suficientes, seja para derrotar, seja para vencer. E aí faço aqui um adendo para explicar o processo. Ele primeiro passa numa sabatina ali na Comissão de Constituição e Justiça, precisa ser votado ali, mas essa votação,
ela não é determinante. A votação determinante é aquela que vai acontecer no plenário do Senado, em que ele precisa ter maioria dos 81 senadores para conseguir ser aprovado. Então, é esse caldo. A gente sabe que nenhum dos dois lados está falando a verdade quando diz que tem maioria, porque, de fato, há uma grande incógnita. Mas o fato é que quanto mais André Mendonça fica na chuva, mais elementos surgem para desgastá-lo, seja por conta da fidelidade aos líderes religiosos evangélicos, seja por uma reunião que ele fez com a Operação Lava Jato lá atrás, seja qualquer outro elemento novo que surgir. Isso tudo na política é assim mesmo. Uma pessoa fica na chuva, ela vai ser bombardeada o tempo todo. Por um lado, ali, Davi Alcolumbre acreditava que o movimento que pudesse acontecer com tanto desgaste era de André Mendonça entregar a toalha. Ir lá no Palácio do Planalto dizer: presidente Jair Bolsonaro, muito obrigada, mas eu retiro o meu nome. Mas aí a gente tem que ir para o lado, digamos, humano. Não há condição moral de fazer isso, né? Porque ele tem também o mínimo de dignidade. Se ele for escolhido, ele vai manter e vai se manter ali no posto até ser derrotado. O que os aliados dele dizem, de André Mendonça dizem, é que, para ele, o importante é que essa sabatina ocorra, que essa votação ocorra e que se cumpra o que determina a Constituição. E, na verdade, a gente tem que concordar com isso. É preciso que se cumpra esse rito, porque senão a gente vai ver a CCJ sendo transformada numa espécie de faca na cabeça de uma série de pessoas que são indicadas aos mais diversos cargos, Carol. Você trouxe um ponto, Thaís, que é essa ligação com a ala religiosa. E há uma bancada evangélica que, de alguma forma, exerce uma pressão. Tem também seus interesses colocados ali no jogo político. O presidente Jair Bolsonaro é categórico ao falar que indicaria um nome extremamente, terrivelmente evangélico. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. E vem o nome de André Mendonça, pastor. A bancada evangélica está pressionando o suficiente para que esse nome avance? Ela já trabalha com a possibilidade, por exemplo, de um outro nome? Ela teria essa força para pressionar Davi Alcolumbre e os demais nomes do Senado para que o nome de André Mendonça avance conforme o desejo do próprio presidente Jair Bolsonaro? Carol, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, ao fazer aquela declaração há alguns anos, no início do seu mandato, que colocaria alguém terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal, talvez ele não tenha calculado politicamente o impacto dessa frase. Ele não cumpriu a promessa na primeira vaga, indicou o ministro Nunes Marques e teve que indicar nessa segunda vaga. Ele foi obrigado a fazer isso. Porque hoje a gente vê pesquisas, a gente lê pesquisas, a gente sabe que o eleitorado evangélico é um eleitorado bastante fundamental para o presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2022. Então, é disso que estamos falando na prática. Os líderes evangélicos deixaram isso claro para ele. Presidente, o senhor fez um compromisso conosco e o senhor tem que honrar esse compromisso. Mas o que acontece de fato é que André Mendonça foi indicado. Sabemos que nunca foi um nome muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Mendonça se tornou ministro da AGU no início do governo por uma ocasião ali, não era uma pessoa de relação próxima. Conseguiu conquistar a confiança do presidente, demonstrou ser um técnico competente para aquela função. É uma pessoa que tem bom trânsito com ministros do Supremo, e aqui faço um adendo, lembrando que ele trabalhou com agora ministro Dias Toffoli, quando Toffoli era AGU, era advogado-geral da União. Então, André Mendonça é indicado nessa circunstância. Mas o que acontece é que, na prática, o que a gente não viu foi um trabalho enfático do governo para que ele fosse aprovado. A gente não viu os atores, a base do governo no Senado, atuando de fato para isso. Então, eu sempre digo que André Mendonça está abandonado. Pelo menos pelos políticos que deveriam fazer esse papel. E quem é que segura ele hoje? São os líderes evangélicos. É esse apoio que ele tem, que a gente está vendo que tem um impacto bastante importante. É claro que nessa semana a gente viu vários episódios em que a política começou a aparecer, com o requerimento de senadores pedindo que essa sabatina seja marcada, que haja votação, mas
é isso. André Mendonça tem o apoio daquele grupo que é fundamental para a eleição do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro já foi avisado que, se não for André Mendonça, terá de ser outro evangélico. E é por isso que, mesmo que Alcolumbre queira, acho muito difícil que o presidente indique, por exemplo, Augusto Aras, que é sempre apontado como plano B, o Procurador-Geral da República. Então é esse o cenário. É como se nenhum dos dois lados conseguissem sair muito disso. A gente vê uma corda muito esticada, praticamente rasgada, e quase que um esperando o passo do outro para ver até onde vai. Enquanto a sabatina não acontece, as declarações políticas vão se acumulando. A última foi a do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou à CNN que Davi Alcolumbre estava agindo fora das 4 linhas da Constituição ao não marcar a sabatina do indicado ao STF. A declaração gerou um mal-estar público entre o presidente e o senador. Alcolumbre chegou a divulgar uma nota em que dizia não aceitar ser ameaçado ou intimidado. Desde então, aliados de Bolsonaro têm procurado negociar uma reaproximação entre os dois. Thaís Arbex, de volta nessa conversa conosco. Thaís, na primeira parte do episódio, a gente detalhou uma série de fatores que contribuem para essa demora de uma data para a sabatina de André Mendonça. Quando que esses fatores serão resolvidos ou não serão resolvidos, mas sim, teremos uma data? Já há uma previsão na CCJ para que essa sabatina finalmente aconteça? Carol, essa é a pergunta de $1 milhão hoje. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, indicou no início da semana a alguns aliados estar disposto a segurar isso até 2023. Ele até tem brincado nos bastidores, ironicamente, dizendo que se o presidente Jair Bolsonaro é tão fã dos Estados Unidos, por que ele não segue o exemplo de lá? E qual que é a referência que ele faz? Alcolumbre está se referindo a um episódio específico, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez uma indicação ao Supremo no seu último ano de mandato e o Senado ali se recusou a analisar esse nome. O nome indicado por Obama ficou mais de 290 dias esperando até que venceu porque a legislatura mudou. Vamos lá. Algumas pessoas muito próximas de Alcolumbre dizem, no entanto, que é muito difícil conseguir segurar tanto assim. Então, há um esforço, sim, para que haja uma solução para esse impasse. Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, entra em campo, almoça com Davi Alcolumbre, tenta construir uma ponte com o pai, só que o pai faz ataques ao Alcolumbre e aí esse almoço não sai. Mas qual é o cenário hoje? Há um esforço da cúpula do Senado para que essa sabatina se desenrole, porque também há uma percepção de que essa questão pode acabar caindo no colo de Rodrigo Pacheco, e será mesmo que ele está disposto a arcar com as consequências disso? Embora a gente saiba que Davi Alcolumbre muito dificilmente está sozinho nessa segurada de corda do lado dele. Mas há uma série de questões institucionais ali. Pessoas muito próximas a Pacheco dizem estar num esforço bastante concentrado para que essa sabatina seja realizada em novembro. Davi Alcolumbre, por outro lado, diz que ele até topa conversar com o presidente Jair Bolsonaro, mas desde que o próprio presidente faça um gesto. Porque não adianta vir interlocutor, dizer que o presidente está paz e amor, e ele ir em público e dizer que Davi Alcolumbre não está atuando dentro das 4 linhas da Constituição. Então vamos focar no presidente Jair Bolsonaro. Essa demora é uma derrota para ele? Carol, vou responder sinceramente aqui. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não se importa. É essa avaliação que eu faço friamente desse cenário. Não é algo que lhe arranque os cabelos, me parece. Mas vamos voltar no episódio Evangélicos. Ele passou a atuar, ele passou a colocar o seu time em campo a partir do momento que os líderes evangélicos foram no Palácio do Planalto e disseram com todas as letras: o nosso apoio à sua reeleição pode estar ameaçado. Mas esse assino ele já fez, já com a indicação. Questões políticas colocadas, Thaís. Agora eu quero a questão jurídica. Como é que o judiciário está vendo tudo isso? Temos uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte do judiciário.
e há mais de 90 dias. Agora, quando esse episódio está indo ao ar, você que acompanhar o Item Mais. Thaís, qual que é o impacto disso? Como é que os demais integrantes da corte estão vendo a ausência de um nome? Qual que é o impacto na prática da falta de mais um integrante no Supremo Tribunal Federal? É claro que os processos podem estar se acumulando, mas o que a gente tem visto ali no bastidor do Supremo, Carol, é bastante cautela. Nenhum ministro quer muito se intrometer de fato nesse assunto. O que a gente ouve é uma frase que eu ouço com muita frequência de ministros do Supremo, Carol. Vamos esperar. Então, não há ninguém apostando muito qual vai ser a ficha que vai dar certo, qual é a ficha que vai ganhar essa partida. Mas, por outro lado, eles também entendem que é sim uma resposta a uma série de ataques que o Supremo sofreu pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles não deixam de lado essa questão e sabem que é importante ter alguém ali na corte que entenda a Suprema Corte como uma instituição grande e que não estará sujeita a pressões. André Mendonça, volto a dizer aqui, é uma pessoa que tem bom trânsito ali, que conversa com todos os ministros, enquanto ministro da Justiça, enquanto a AGU, o advogado-geral da União de Bolsonaro, foi uma pessoa bastante importante para fazer pontes, para distensionar relações. Então, diz menos sobre quem é André Mendonça e mais sobre o momento político. Acho que esse é o resumo da situação que a gente tem hoje. Thaís Arbex, que vai seguir acompanhando, trazendo bastidor, apuração. Sempre Thaís Arbex nos ensinando muito. Obrigada, Thaís. E de pertinho assim, é ainda melhor. Venha sempre. Obrigada. Obrigada, Carol. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com você. Então tá combinado. Aqui no Item Mais também vamos seguir acompanhando, aguardando o desfecho desse caso André Mendonça. A gente se vê amanhã. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.